Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora iniciar a nossa aula sobre HPV, papilomavírus humano. Então, vamos lá, minha gente. Então, vamos lá, pessoal. O HPV é uma das IST, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis mais comuns entre as populações jovens sexualmente ativas. Existem alguns casos sintomáticos, né? A maioria dos casos são sintomáticos depois de determinado tempo, mas tem também os casos assintomáticos, né? Que a pessoa contraiu lá aquele vírus e não sabe que é portador do HPV. Inclusive, existem mais de 200 tipos hoje do vírus HPV, para vocês verem como ele se multiplica e sobrevive ao meio hoje em dia, né? Um vírus bem resiliente, inclusive. Mais de 200 tipos, incluindo alguns tipos de cânceres. Então, no mínimo 50% dos homens e das mulheres sexualmente ativos, eles adquirem infecção genital por HPV em alguma época de suas vidas, né? Por isso que é tão importante se tocar, se procurar sempre, periodicamente, uma consulta médica para estar se cuidando, não é isso? Quanto à fisiopatologia do HPV, ela se dá, obviamente, por ser uma IST, por contato sexual sem proteção, coito vaginal ou anal efetivo. Então, quanto aos tipos contraídos por infecção sexualmente transmissível, nós temos 40 tipos. Como eu disse, existem mais de 200. Porém, por esse meio, mais de 40 e podem infectar genitália, períneo, inclusive a pele do pênis, vulva, do ânus e das mucosas da vagina, do colo do útero e do reto. Alguns tipos de HPV podem causar anormalidades nas células cervicais, ou seja, nas células ao redor do órgão genital, contribuindo para cerca de 70% dos casos de câncer cervical. Então, muitas vezes ele se dá por manifestações de verrugas genitais, né? Essas verrugas elas podem ser tratadas, inclusive, em meio ambulatorial, né? Não necessita de cirurgia, porém, é um tratamento sério, sim, que envolve alguns passos e que precisa ser realizado do início ao fim de uma forma bem persistente, né? Bem sistematizada, certo? Quanto aos fatores de risco, obviamente, por ser uma IST, o indivíduo ser sexualmente ativo, ter múltiplos parceiros e manter relações sexuais com um parceiro que tem ou teve vários outros parceiros. Vocês podem ver aí nessa ilustração a disseminação da infecção bacteriana, a disseminação da gonorreia e a disseminação hematogênica, ou seja, por meio de circulação sanguínea do vírus. Nós vemos aqui algumas manifestações clínicas, alguns exemplos das manifestações do HPV, né? Vocês podem ver aí benignas que surgem por meio de verrugas, papilomas laríngeos, papilomas orais, ou seja, na laringe, na boca, condilomas genitais, condilomas cervicais, epidermodisplasias, que são crescimentos desordenados das células da epiderme, e verruciformes, ou seja, em formas de verrugas. E aí, quanto às manifestações que são ditas malignas, a gente pode observar o câncer cervical, carcinoma de pênis, ou seja, o câncer de pênis, ou o câncer de esôfago, por exemplo. Aí vocês veem no centro da tela uma manifestação, duas que se destacam na verdade aí, né? Uma é na parte genital bem expressiva e outra, este homem aí nessa imagem com braços e pernas com a manifestação bem característica, bem expressiva, já bem, no caso, bem adiantada, né? E do lado direito também da figura, uma de câncer cervical,
também bastante adiantada. Inclusive, para tratamento é bem complicado. Olha só, aí nessa ilustração mostra bem o que eu falei para vocês dos mais de 200 tipos, no caso mais de 200 genótipos do HPV, né? 25 genótipos desses 200 e tantos, eles causam lesões orais, 40 genitais, como a gente acabou de ver algumas gravuras, e desses 40 tem muitas classificações entre alto e baixo risco. Olha só, na ilustração, esse gráfico mostrando mais ou menos como se classificam dentre baixo e alto risco e como eles estão divididos. Vejam que eles são classificados por forma de numerações, né? Então vocês veem HPV 2, HPV 57, 10, 6, né? Enquanto as numerações eles vão se classificando conforme a sua localização, a sua expressão e o seu risco, certo? Manifestações clínicas e avaliação. Mais de 100 tipos de HPV, podendo ser latente, ou seja, assintomática, detectada apenas pelos testes e de hibridização do DNA para HPV, e subclínica, que podem ser detectadas apenas depois da aplicação do ácido acético, que é a mesma fórmula do vinagre, porém em concentração diferente. Obviamente não é aquele vinagre de cozinha que vocês usam, né? E em seguida da inspeção com lentes de aumento ou clínica, verrugas visíveis. Então pode ser detectado em nível ambulatorial pelo enfermeiro ou pelo ginecologista. Os tipos mais comuns de HPV, os 6 e 11, né? Eu mostrei para vocês que eles são classificados através de numerações. Então, o 6 e o 11 geralmente causam condilomas, que são as verrugas genitais expressadas aí na imagem. E aí, tanto de homens quanto de mulheres, podem ser detectados também na cavidade oral, né? E, em geral, os condilomas são lesões papilares ou verrucosas visíveis e planas, geralmente da cor da pele. Por isso que é tão importante fazer essa inspeção cuidadosa, porque elas não têm aquela coloração tão diferente, né? Então, alguns tipos, como o 16, o 18, o 31, o 33 e o 45, eles infectam o colo do útero, causando anormalidades no esfregaço, ou seja, na lâmina, né, que a gente colhe, mediante o exame de Papa Nicolau, que é o exame preventivo, citologia oncótica, que a gente faz no ambulatório. E estão diretamente relacionados com o câncer do colo de útero. Por essa razão, o esfregaço é o exame mais utilizado para detectar o DNA do HPV, o papiloma vírus humano. As biópsias dirigidas por colposcopia detectam quaisquer alterações celulares ou displasia, ou seja, crescimento anormal das células cervicais. Patogenia, estabelecimento da infecção. Vocês veem que a porta de entrada, de fato, no caso dos sexuais, causa-se por abrasões, ou seja, microlesões na pele e mucosas, e o objetivo é afetar essas células basais do epitélio escamoso estratificado, que são essas células aí embaixo da epiderme, olha só, que tem bem direitinho aí na ilustração, estão mostradas aí como é que fica a lesão para vocês verem, certo? Nas lesões benignas, lesões de pele e mucosas, são representadas por verrugas vulgares, condilomas acuminados, papiloma escamoso, hiperplasia epitelial focal e outras. E nas malignas, a apresentação se dá por meio de carcinoma epidermoide oral, né, na cavidade oral, carcinoma de colo de útero e câncer de pênis, além de câncer de cabeça e pescoço. Quanto aos quadros clínicos relacionados a diferentes manifestações clínicas, de acordo com o tipo de epitélio infectado. Então, a gente tem, quanto a esse epitélio escamoso queratinizado, que é a pele, a maioria das manifestações, quanto a lesões benignas, elas são as verrugas cutâneas, verruga vulgar, aquela verruga comum. Professora, é qualquer verruga? Não, tem os tipos específicos, né?
Tem aquelas verrugas branquinhas protuberantes que são tratadas com ácidos, verrugas dermatológicas, de fato. E essas verrugas que são específicas do HPV, como eu disse para vocês, elas são planas e da mesma cor da pele, então são diferentes, certo? Vocês veem aí que tem de 1 milímetro a 1 centímetro, geralmente em mãos, joelhos, são bem delimitadas. E no caso do HPV, são HPV 2 e 4, que formam esses tipos de verrugas do vírus, de fato, na pele. Olha só, verrugas plantares, ou seja, nos pés, verrugas planas nas mãos, são geralmente verrugas, lesões múltiplas, também nos locais onde eu falei, calcanhar, solas dos pés, e aí são os HPV tipo 1, 3 e 4, os que a gente está mostrando nas figuras específicas. Quanto à infecção da mucosa genital, a infecção ela é latente, sem manifestação clínica aparente, ou seja, quando ela se inicia, quando o paciente ele contrai este vírus, ele não sabe. Não tem especificamente a manifestação clara. Depois de um tempo é que vão aparecendo essas manifestações, essas verrugas, certo? Então, o diagnóstico se dá por citopatologia, por Papa Nicolau, colposcopia com ácido acético a 5%, histopatologia de lesões suspeitas, biologia molecular. Então, tem vários testes, várias formas de se detectar o vírus. E aí vocês podem ver ela se manifestando através do epitélio escamoso não queratinizado, que são as mucosas. Algumas ilustrações podem ocorrer aí no céu da boca, na parte interna da bochecha, né, nos lábios, então em toda a parte mucosa. Geralmente esse HPV é o 6 e o 11. Temos também o chamado condiloma acuminado, que pode ocorrer na boca, transmitido através da prática de sexo oral, podendo também ocorrer por autoinoculação. Né? Então, pode ter nódulos múltiplos, pequenos, rosados, vocês veem aí nas gravuras, que o contorno da superfície, na maioria deles, fica tipo couve-flor, né? Bem feinho mesmo. E aí, geralmente, os chamados HPV números 6 e 11. Professora, eu não acredito que também tem na conjuntiva não, nos olhos também. Geralmente, realmente, o 6 e o 11 que a gente acabou de falar é bem raro, mas pode ocorrer em qualquer idade, dependendo da infestação. E aí embaixo vocês veem um exemplo na gengiva entre um dente e outro, na famosa apresentação couve-flor. Manejo clínico e de enfermagem. O tratamento. Verrugas genitais externas incluem a aplicação tópica de ácido tricloroacético, podofilina e fármacos quimioterápicos, bem como injeções de interferona administradas por um profissional de saúde, como eu falei, em nível ambulatorial. Então, pode ser aplicado inclusive numa unidade básica de saúde, certo? Tanto pelo médico, pelo ginecologista, quanto pelo enfermeiro ou até pelo clínico geral. Essas aplicações são feitas mediante a posição ginecológica da paciente, né, diárias, dependendo do tipo de medicação, né, a gente vê a prescrição, se é diária, de 3 em 3 dias, depende da prescrição. E aí, o paciente ele sente um certo incômodo, arde um pouco, mas é o tratamento principal. Entre as preparações tópicas que podem ser aplicadas estão o Podofilox e o Imiquimod, alguns exemplos de medicações. A eletrocauterização e laser são alternativas que podem ser indicadas para pacientes com grandes quantidades, ou seja, a eletrocauterização através do bisturi elétrico, né? Ela pode ser sim realizada quando as verrugas elas se encontram num número muito grande. E mulheres infectadas por HPV devem fazer testes de PAP com risco de displasia, ou seja, de um crescimento maior para outras áreas. O uso de preservativos pode reduzir as chances de transmissão, embora possa ocorrer durante o contato direto da pele, das áreas genitais, né, dos envolvidos no ato. Há um sofrimento emocional muito grande, desde a questão da autoimagem, né, a pessoa se ver com aquelas verrugas é bastante incômodo,
também como o incômodo das dores relacionadas à própria lesão. A gente deve sempre orientar aos pacientes quanto à possibilidade de recidiva, ou seja, de um retorno dessas lesões, principalmente nos primeiros 3 meses depois que a gente inicia o tratamento. Tem vacina? Tem, sim, senhor. Vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, vacinação para HPV, que o público-alvo são principalmente adolescentes, né, recomendadas antes de iniciar a atividade sexual, principalmente meninas, mulheres de 9 a 26 anos, e inclui 4 tipos de HPV, que são os responsáveis por 70% de cânceres cervicais, e a tetravalente para HPV, que pode ser também administrada em homens de 9 a 26 anos, de preferência antes que iniciem a atividade sexual, ou seja, a exposição direta ao vírus. Aí, gente, a partir de 2017, ela também se estendeu a pessoas com baixa imunidade. Então, além dessa faixa etária que eu mencionei, para todas as pessoas que tenham problemas de imunidade baixa, certo? Então, o esquema vacinal de 9 a 13 anos para as meninas são 2 doses, com um intervalo de 0 a 6 meses. E mulheres de 9 a 26, né, que tenham HIV e AIDS, transplantados também de órgãos sólidos, medula óssea, e pacientes oncológicos também, certo? Complicações do HPV. O HPV possui um potencial oncogênico gigante, né, quando não tratado, então pode evoluir de simples verrugas até ao câncer de fato ginecológico. E aí pode levar a mulher, no caso das mulheres, a perda de útero e morte. No caso de homens, a questão do câncer de pênis também com perda do órgão. Então, câncer de colo de útero é um dos cânceres mais agressivos, né, que podem ocorrer hoje. E aí sim, eles podem ser decorrentes de casos de HPV que não foram observados e não foram tratados. Por isso é tão importante a questão da vacinação e das consultas periódicas, principalmente os HPVs denominados o 8, o 11, o 16 e o 18. Aí, gente, eu trago para vocês um mapa mental muito legal para vocês estudarem, principalmente para concursos, certo? Para provas. Vocês podem dar um print aí na tela, certo? E aumentar a imagem para estudar. Quem quiser pode me procurar pelo e-mail ou em sala de aula que eu posso mandar essa imagem para vocês imprimirem, né? Ou mesmo no caso do print da tela, vocês conseguem também ter acesso ao que está escrito bem direitinho. Aí vocês vão ver que tem o conceito do HPV, a forma de transmissão, tudo que a gente já relatou aqui, os diagnósticos, como eu consigo diagnosticar essa patologia. Fala também um pouquinho sobre HPV de pênis, sintomas, tratamentos, os tipos de HPV, principalmente as numerações que a gente falou. Aí, inclusive, está citando mais de 100 tipos, mas vocês sabem que são mais de 200 numerações, né? E principalmente o 6 e o 11, que é o que a gente relatou mais aqui. E aí também fala um pouco da prevenção do HPV, né, as formas de prevenção e acerca da vacinação, que no slide anterior a gente mostrou inclusive esse esquema vacinal, certo? Aí vocês podem ver mais um mapa mental também muito bom, que ele inclui, além do que a gente já falou, o esquema vacinal, né, discutido há pouco, algumas coisas, algumas orientações a respeito, adicionais a respeito da vacina e a questão da idade, né, principalmente da idade relacionada à dosagem. Gente, essa foi a bibliografia utilizada para essa aula de hoje, né? Algumas bibliografias das pesquisas para essa aula de hoje. Muito obrigada por ficarem até agora. Respondam aos itens da atividade do AVA. Foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrem-se que sempre orientar os pacientes quanto à prevenção é o melhor caminho, certo? Que o atendimento do enfermeiro ele é tão importante quanto
o atendimento do médico da UBS nesses casos de HPV, em todos os casos, mas principalmente o que nós estamos discutindo agora, não é? E que a educação em saúde ela é um fator primordial para tanto para a detecção quanto para o tratamento e a prevenção dessa doença, certo? Então, obrigada, gente. Até a próxima. Até mais.